Olá pessoal, bem-vindos à aula número 13 do nosso curso de eletrônica. Hoje nós vamos começar a estudar um dos dispositivos mais importantes da eletrônica, que é o transistor bipolar de junção. Aqui nessa imagem nós temos a apresentação da estrutura simplificada do transistor bipolar de junção. Como nós podemos ver, ele é formado por uma junção de três camadas de material semicondutor, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma camada do tipo N, uma camada do tipo P no meio e uma camada do tipo N novamente na outra extremidade. Esse tipo de junção é conhecido como tipo NPN, justamente porque ela tem duas camadas tipo N com uma camada tipo P no meio. Em cada uma dessas regiões existe um contato elétrico onde são extraídos os terminais do dispositivo. Ele é, portanto, um dispositivo de três terminais. Aqui na primeira região nós chamamos a região de emissor, e aí nós vamos ter o terminal do emissor. A região do meio é chamada de região de base. Nós vamos ter o terminal da base, e a região na outra extremidade é chamada de região de coletor, e nós vamos ter aqui o terminal do coletor. Existe aqui a junção, portanto, junção emissor-base e a junção emissor-coletor. Existe também a possibilidade de a gente ter o mesmo dispositivo, só que com uma junção do tipo PNP, ou seja, aqui eu tenho dois materiais do tipo P, né? Materiais semicondutores com a dopagem do tipo P, e no centro, na região de base, eu vou ter o material semicondutor com a dopagem do tipo N. Nesse caso, o transistor é conhecido como transistor PNP. Tá? Os componentes, os dispositivos são equivalentes, com pequenas diferenças no seu funcionamento que nós vamos falar ao decorrer do curso. Tá? Portanto, em ambos os casos, nós temos um dispositivo que é formado por duas junções PN. Nós já estudamos nas aulas anteriores, né, em bastante detalhe, as características da junção PN, como ela se comporta. Portanto, eu tenho agora um dispositivo que é formado por duas junções PN. No caso do diodo, que nós estudamos anteriormente, era um dispositivo que continha apenas uma junção PN. Aqui nesse caso eu vou ter duas junções PN formando um dispositivo de três terminais, ok? Então, evidentemente, o modo de operação dos transistores será definido em função do estado de polarização dessas junções. Tá? Para cada condição de polarização da junção emissor-base e da junção base-coletor, nós vamos ter um funcionamento diferente do dispositivo, do transistor, o qual nós chamamos de modo de operação. Então, basicamente, se eu tenho duas junções, eu vou ter aí quatro possibilidades, quatro modos de operação. Tá? Quando eu tiver a junção base-emissor polarizada reversamente, quer dizer que essa corrente não pode passar nesse sentido aqui, né? E se eu tiver também a junção base-coletor polarizada reversamente, ela também não vai poder passar nesse sentido. Portanto, esse é o modo de operação de corte, é quando as duas junções estão polarizadas reversamente. Quando eu tenho apenas a junção emissor-base polarizada diretamente e a junção base-coletor polarizada reversamente, então nesse caso é o que a gente chama de modo ativo. Esse é o principal modo de operação dos transistores, né? É o modo utilizado para amplificação de corrente e nós vamos estudá-lo em bastante detalhe. Quando eu tenho a situação inversa, né, a junção emissor-base polarizada reversamente mais a junção base-coletor polarizada diretamente, então nesse caso eu tenho o modo de operação ativo-reverso. Esse é um modo de operação que possui poucas aplicações, mas que também nós vamos comentar sobre ele, ok? E por fim, quando eu tenho as duas junções polarizadas diretamente, tanto a junção base-emissor quanto a junção base-coletor, nesse caso nós temos um modo de operação que nós chamamos de saturação. E aí nós vamos estudar também as características do modo de operação saturação, ok?
Bom, aqui nós temos uma estrutura mais realística dos transistores, tá? Isso aqui é um componente real, é um dispositivo real, né? O transistor BC548, onde eu tenho 3 terminais, sendo que o primeiro é o terminal do coletor, o do meio é o terminal da base e da outra extremidade é o terminal do emissor. Esse é um dispositivo do tipo discreto, ou seja, eu tenho um único dispositivo aqui, mas eu também tenho a possibilidade de ter o transistor integrado em circuitos integrados, né? E aí eu vou ter vários transistores em um único dispositivo, tá? Do ponto de vista das junções PNP, eu tenho, na verdade, de um ponto de vista mais realístico, eu vou ter uma junção desse tipo, né? Então a região do coletor é uma região maior, né, e que envolve a base e o emissor. A região da base ela é estreita e ela é levemente dopada. Nós vamos ver mais à frente o porquê dessas características, ok? Bom, então de uma forma geral, a gente vai listar aqui algumas das principais características desse componente, tá certo? Primeiro que ele é um dispositivo de 3 terminais, então ele permite muito mais aplicações do que dispositivo de apenas 2 terminais, como o caso dos diodos que nós estudamos anteriormente, né? Eu posso, inclusive, com o transistor, executar as mesmas funções que eu executaria com o diodo. Contudo, ele me permite uma gama muito maior de aplicações. Por isso, ele é um dispositivo mais complexo e com mais aplicações possíveis dentro da eletrônica. Ele é muito utilizado para fazer o controle de corrente. A gente vai perceber, a partir do funcionamento no modo ativo, que ele pode ser utilizado como um dispositivo que controla o fluxo de corrente a partir de um sinal de tensão. Isso permite uma série de aplicações em circuitos da eletrônica. Ele é também muito utilizado para fazer o chaveamento. A gente consegue colocar ele na condição de corte, né? A partir também, utilizando também um controle de tensão. Então ele é muito utilizado para fazer o chaveamento, que é a base dos inversores lógicos, né? Que por sua vez é a base de toda a computação. Então os transistores ele têm uma importância muito grande para a computação. Como eu comentei, né? Ele é a base para os inversores lógicos e também a base para os amplificadores, que é um outro componente eletrônico que nós vamos estudar ainda no curso mais à frente. E que os amplificadores também têm uma quantidade de aplicação muito grande dentro da eletrônica. E a base dos amplificadores é justamente os transistores bipolares de junção. Não necessariamente os transistores bipolares de junção, mas os transistores de forma geral, ok? Ele surgiu aí em 1948 e ele representou uma verdadeira revolução para a indústria, né? A partir do desenvolvimento dos transistores é que começou-se a desenvolver componentes de estado sólido, deixou-se de lado, ou pelo menos houve uma migração, né, da tecnologia de dispositivos discretos, como válvulas, dispositivos analógicos, e passou-se a investir no desenvolvimento de dispositivos de estado sólido, permitindo o desenvolvimento de equipamentos com menor consumo energético, maior capacidade de processamento, maiores facilidades de aplicações. Isso foi a base para o desenvolvimento da computação e provocou uma verdadeira revolução no modo de vida da humanidade, né? Então, os transistores eles foram realmente uma tecnologia disruptiva que deram origem a toda uma nova tecnologia que veio, por sua vez, a transformar a forma de vida da humanidade, okay? Então são dispositivos muito importantes. Aqui nós temos a simbologia dos transistores para circuitos elétricos, né? Então esse é o símbolo que a gente utiliza do transistor para circuito elétrico. Eu vou ter aqui um dispositivo de 3 terminais, o coletor, a base e o emissor. Essa setinha aqui indica que esse componente é do tipo NPN. E quando a seta vier aqui com o emissor invertido, é porque esse componente é do tipo PNP, tá? E as principais características que eu tenho no dispositivo são justamente as correntes nos 3 terminais, corrente de base, de coletor e de emissor, e as tensões de polarização, né? A tensão de polarização da junção base-coletor e tensão de polarização da junção base-emissor, tá? Nos 2 casos.
A partir de agora, nós vamos começar a estudar a operação do transistor no modo ativo. Então, nós vamos tentar compreender minimamente quais são os fenômenos que ocorrem, né, quando a gente polariza o transistor de forma que ele opere no modo ativo, tá ok? Então, a primeira coisa que caracteriza o modo ativo, né, a gente viu lá que é quando eu tenho a polarização direta da junção base-emissor. Portanto, eu tenho aqui uma fonte, né, representando essa polarização direta. Eu vou ter a tensão ao terminal positivo da fonte conectado à base, que é do tipo P, e o terminal negativo da fonte conectado ao emissor, que é do tipo N. Portanto, essa junção da base com o emissor está polarizada no sentido direto. Por sua vez, eu tenho aqui na junção base-coletor uma polarização reversa, ou seja, eu tenho uma fonte de tensão representando essa polarização reversa, em que o terminal positivo da fonte é conectado ao coletor do tipo N e o terminal negativo à base do tipo P. Portanto, eu tenho aqui uma tensão reversa sendo aplicada nessa junção e ela estará polarizada reversamente, ou seja, junção polarizada reversamente, junção polarizada diretamente. Eu tenho, portanto, o modo de operação ativo do transistor, tá? E aí o que ocorre? Nesse momento em que eu tenho uma polarização direta na junção base-emissor, eu vou ter uma corrente, né, fluindo nesse sentido aqui, já que essa polarização direta permite esse fluxo de corrente. Essa corrente ela vai se dar tanto pelo movimento de lacunas que tem aqui em excesso na base e que vão migrar para o lado do emissor, como também os elétrons do lado emissor vão migrar para a região de base, né? E formando um fluxo de corrente aqui. Portanto, a corrente que circula da base para o coletor é uma corrente formada tanto por elétrons quanto por lacunas. É por isso que o dispositivo recebe o nome de bipolar, né? Transistor bipolar de junção, justamente por utilizar as cargas positivas e negativas no fluxo de corrente. Sendo que existe um detalhe, como a gente viu lá na característica construtiva do transistor, a base ela é estreita e ela é levemente dopada. Então isso faz com que o fluxo de elétrons seja muito maior do que o fluxo de lacunas no transistor. Portanto, essa corrente ela prevalece, né, o fluxo resultante aqui de elétrons e lacunas prevalece o fluxo de elétrons nesse sentido, né? Como a gente convenciona em circuitos elétricos a corrente sendo no sentido positivo, então se os elétrons estão migrando nesse sentido, quer dizer que do ponto de vista de circuitos elétricos eu vou ter uma corrente nesse sentido aqui, né? Entrando no terminal da base e saindo no terminal do emissor. Portanto, eu tenho uma corrente circulando nesse sentido aqui, tá? Esses elétrons que são injetados aqui na base, eles vão sofrer dois processos. O primeiro é um processo de difusão, de recombinação, que vai ocorrer aqui na região de base com as lacunas existentes, né? As lacunas da região de base. Então, uma parte dos elétrons vai se recombinar com as lacunas da base, mas a maior parte deles será captada pela região de depleção que existe aqui. Vamos lembrar que essa é uma junção PN que está polarizada reversamente, isso quer dizer que eu tenho uma região de depleção aqui que foi alargada, né, por essa tensão de polarização reversa. Então essa região de depleção ela vai acabar capturando, né, todos não, mas boa parte dos elétrons que estiverem aqui na região de base. Então, a maior parte dos elétrons que entraram na base serão coletadas nessa região aqui. É por isso que ela recebe o nome de região de coletor, né? E essa outra região, que é a região que está emitindo os elétrons, recebe o nome de região de emissor, tá? Essa também é a razão para que eu tenha a região do coletor sendo com a maior área no transistor, né? A região de maior área, e que cobre toda a região do emissor. Isso justamente para que ela possa absorver, né, ou a maior parte dos elétrons que são emitidos aqui na região do emissor, tá? E portanto eu vou ter
esses elétrons transitando aqui tanto pela base quanto pelo coletor, ok? De modo que eu vou ter uma corrente aqui também entrando, né? Se eu tenho os elétrons nesse sentido aqui, o sentido convencional das correntes de circuito elétrico será nesse sentido aqui, entrando no coletor. Então eu vou ter cargas positivas, né, sendo fornecidas por essa fonte aqui, para poder se combinar com esses elétrons que estão sendo injetados aqui no coletor. E aí eu vou formar uma corrente aqui também nesse sentido. E percebam que essa corrente que eu tenho aqui no coletor, ela é independente dessa tensão, que está polarizando a minha junção base-coletor, né? Na verdade, essa corrente ela vai depender de quem? Dessa tensão aqui. Quanto maior for essa tensão, mais elétrons, né, vão ser liberados pelo emissor e vão ser capturados pelo coletor, portanto, maior vai ser a tensão do coletor. Na verdade, a única necessidade dessa tensão aqui é manter a polarização reversa da junção base-coletor, mas o seu valor não vai, desde que ele esteja polarizado reversamente, o seu valor não vai influenciar na corrente que surge aqui no coletor, ok? Então, pessoal, o que eu tenho aqui, que a gente vai conseguir observar ainda com mais clareza à medida que nós avançarmos no estudo do transistor, é que, na verdade, eu tenho uma corrente aqui entrando no terminal do coletor que é controlada por essa tensão aqui entre base e emissor, né? E isso faz com que eu tenha um comportamento como se fosse uma fonte de corrente sendo controlada por uma tensão. Isso tem uma série de aplicações que nós vamos estudar mais à frente, ok? Bom, então eu tenho aqui o símbolo elétrico do transistor, né, representando a sua polarização no modo ativo. Então eu tenho a tensão base-emissor positiva, portanto essa junção está polarizada diretamente, e a tensão base-coletor negativa, portanto essa junção está polarizada reversamente. Então eu tenho o transistor operando no modo ativo, eu vou ter uma corrente de coletor, uma corrente de base e uma corrente de emissor. Eu posso escrever as relações para essas correntes, né, da seguinte maneira. A corrente no coletor ela vai ser dada, né, por uma expressão exponencial, assim como no caso dos diodos, devido ao fato disso aqui ser uma junção PN. Então eu tenho a corrente no coletor como sendo a corrente de saturação vezes a exponencial da tensão VBE, ou seja, essa tensão aqui entre base e emissor, sobre a tensão térmica. Eu posso escrever ainda que a corrente da base ela vai ser dada em função dessa corrente que entra aqui no coletor por 1 sobre beta, em que beta é uma constante que nós chamamos de ganho de corrente de emissor comum. E ela depende basicamente das características construtivas desse transistor. A corrente do emissor também pode ser dado em função da corrente do coletor por uma outra constante, que é 1 sobre alfa, sendo que alfa é o que a gente chama de ganho de corrente de base comum, é outra grandeza que também depende das características construtivas do transistor. Existe ainda, pela própria lei de Kirchhoff aqui, né, a corrente do emissor pode ser dada ainda pela soma da corrente de base com a corrente do coletor, né? Essas duas correntes se somam e vai ter como resultado aqui a corrente do emissor. Existe ainda uma relação entre essa constante alfa e essa constante beta, que é dada por alfa sendo igual a beta sobre beta mais 1. Tá? Então, só revisando aqui, eu tenho nessas equações aqui a corrente de saturação, que nós já estudamos lá, é aquela mesma corrente que a gente tinha na junção PN dos diodos, né? Aqui como é uma junção PN eu também vou ter uma corrente de saturação. Uma corrente muito baixa que vai variar entre 10 a menos 12 e 10 a menos 18 amperes, tipicamente aí para os transistores. A tensão térmica, que nós já estudamos também, né, é uma tensão que depende da temperatura. Para a condição de temperatura ambiente, a gente considera uma tensão aí de 25 milivolts como sendo a tensão térmica. Tá?
Portanto, se a gente observar aqui, tanto o IS quanto o VT são constantes, e aí eu vou ter a corrente no coletor dependendo apenas de quem? Apenas dessa tensão aqui de base emissor, tá? O beta, como a gente já comentou, é o ganho de corrente de emissor comum. Ele tem um valor que varia aí na faixa de 50 a 200, tá? E o alfa é o ganho de corrente de base comum, que vai ter um valor menor do que 1, mas muito próximo de 1, né? Se a gente considerar essa relação aqui de alfa com beta, a gente vai ver que beta é um valor muito próximo de 1, mas sempre inferior a 1, ok? Portanto, eu tenho que no modo de operação ativo, né, observando principalmente essa função aqui, essa equação, o que é que eu observo? Que eu tenho, na verdade, a operação sendo caracterizada basicamente pela tensão entre base e emissor e pelas características construtivas do transistor, né, que pode ser resumida em beta e na sua corrente de saturação, no seu ganho de corrente de emissor comum e na sua corrente de saturação. Então, se eu conhecer esses três valores, né, a partir dessas relações eu posso determinar todas as correntes aqui no meu transistor, ok? Então, pessoal, a gente tem esse modelo aqui da fonte de corrente constante. O transistor ele pode ser representado, né, por esse modelo da fonte de corrente constante, em que eu vou ter aqui o meu dispositivo sendo representado por 3 terminais, né, sendo que o primeiro terminal aqui corresponde a uma fonte de corrente. A corrente da fonte é dada por essa expressão aqui, né, que é justamente a expressão da corrente do coletor. E essa tensão VB, tensão base emissor, é justamente a tensão que eu tenho sobre esse diodo aqui, né? É a tensão que eu tenho sobre esse diodo. E eu tenho aqui dito também que a corrente de saturação do diodo é igual à corrente de saturação, né, do transistor sobre alfa. Por quê? Porque quando eu for escrever a corrente aqui do diodo, que vai ser também a corrente do emissor, o que é que eu vou ter basicamente? Vou ter essa expressão aqui dividido por alfa, ou seja, a corrente de coletor sobre alfa, que é a expressão que define a corrente de emissor, né? Portanto, se eu escrever esse modelo aqui, eu consigo representar o comportamento do transistor na condição de operação no modo ativo, tá? É basicamente uma fonte de corrente sendo controlada por essa tensão aqui, base emissor. Bom, e agora nós vamos fazer o primeiro exemplo da aula, tá? O exemplo diz o seguinte: deseja-se identificar os parâmetros de um transistor bipolar de junção em laboratório. Para tanto, o dispositivo foi alimentado com uma tensão de base emissor de 0,7 volts e uma tensão de base coletor de menos 0,7 volts. A corrente medida no coletor, nessas condições, foi de 1,446 mA e na base foi de 14,46 microamperes. E aí ele pede, determine as constantes que caracterizam o dispositivo, né? Que são as constantes beta, alfa e a corrente de saturação. Bom, primeira coisa que a gente percebe é que com a tensão base emissor sendo positiva de 0,7 volts, eu tenho a junção base emissor polarizada diretamente. Com a tensão de base coletor sendo negativa, né, de menos 0,7 volts, eu vou ter a junção base coletor polarizada reversamente. Isso aqui é a condição do modo de operação ativo. Portanto, eu já sei que esse transistor ele estava operando no modo ativo quando foi feito esse experimento em laboratório, tá? Então eu posso utilizar as equações que nós acabamos de apresentar. Eu tenho a corrente no coletor sendo dada por essa equação aqui. Eu conheço a corrente do coletor, conheço a tensão que foi aplicada na base emissor, o VT é uma constante, então com isso eu vou conseguir identificar o primeiro parâmetro aqui do transistor, que é o parâmetro IS.
Substituindo aqui os valores, né, eu vou substituir o valor da corrente de coletor que foi informada, 1,446 mA, igual a corrente de saturação vezes a exponencial da tensão de base emissor, que foi dito aqui que é 0,7 volts, sobre a tensão térmica, que é 25 milivolts, né, a gente está colocando aqui. Portanto, resolvendo aqui esse quociente, né, eu isolei o IS, resolvendo aqui esse quociente, nós vamos ter um IS igual a 10 elevado a menos 15 amperes. Essa é a primeira constante que caracteriza o transistor. Tá? As outras duas são beta e alfa. Ora, eu conheço a relação da corrente de base e a corrente de coletor, né, que é dada justamente por 1 sobre beta. E eu fui informado aqui tanto a corrente de base quanto a corrente do coletor. Portanto, eu posso facilmente encontrar beta substituindo aqui os valores, né, da corrente de base, como sendo 14,46 microamperes, e a corrente de coletor como sendo 1,446 miliamperes. Isolando beta aqui nessa equação, nós vamos ter um beta igual a 100. Tá? E por fim, a gente pode determinar a constante alfa, né, em função do beta. Nós vimos lá essa relação que alfa é igual a beta sobre beta mais 1, portanto, substituindo aqui os valores de beta, eu vou chegar numa constante alfa de 0,99. Esses são, portanto, as constantes que caracterizam o transistor dado nessa questão, ok? Vamos fazer agora aqui um segundo exemplo, em que ele diz o seguinte: para um transistor NPN com beta igual a 100, corrente de saturação igual a 10 a menos 15, calcule as correntes de base, emissor e coletor quando este está operando no modo ativo com uma tensão entre base e coletor de 0,7 volts. Tá? Então aqui a gente conhece as características do dispositivo, né? E sabemos a condição que ele está operando, e é pedido a identificação das correntes nos 3 terminais do dispositivo. Tá? Então, mais uma vez, vamos resgatar aqui a nossa relação para a corrente IC, corrente de coletor, né? É dada por essa relação, a gente conhece todos os valores aqui, foram dados na questão. Vamos apenas substituir os valores e vamos encontrar uma corrente aí de 1,45 miliamperes. Uma vez que a gente determinou a corrente do coletor, fica fácil determinar as demais correntes, porque elas são dadas em função da corrente do coletor, né? Então eu sei, por exemplo, que a corrente de base é 1 sobre beta vezes a corrente do coletor. Então eu substituo aqui os valores, o meu beta nesse caso é 100, e aí eu vou encontrar uma corrente de base de 14,46 microamperes. Tá? No caso da corrente de emissor, eu posso encontrá-la tanto em função de alfa, né? Eu teria que encontrar alfa em função de beta, ou eu posso simplesmente somar as correntes de coletor e base, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que a corrente do emissor é a soma das correntes do coletor e base, portanto, substituindo os valores aqui, eu vou chegar numa corrente de emissor de 1,46 miliamperes. Ok? Então esse é o exemplo 2. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a aula de hoje. Falamos aí das características básicas do transistor bipolar de junção, né? E iniciamos o estudo no seu modo de operação ativo, demonstrando que ele funciona como sendo uma fonte de corrente controlada por tensão. Na próxima aula nós vamos estudar o modo de operação na saturação do transistor. Nos vemos lá.